Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma convidada que une ciência, cuidado e transformação. Ela é fisioterapeuta pélvica, sexóloga e instrutora de Pilates. Tem um olhar humano e integral sobre saúde, movimento e sexualidade. Ela está à frente de dois projetos incríveis, que é o Espaço Transformação e o Labirinto do Ser. Tenho o prazer de receber aqui Lídia Miranda. Prazer, minha Prazer. querida. Você sabe que você tem o mesmo sobrenome que o meu? Eu sou Marina Miranda. E o nome da minha irmã? Ela é Marina Miranda? Marina Miranda. Olha aí, que legal. Adorei. Hoje o papo vai ser bom demais. Um papo que eu acho que eu nunca entrevistei uma pessoa da sua área. Então, quero entender mais profundamente. Quero que você explique no detalhinho para a gente entender e passar conhecimento para essa audiência. Combinado? Bora. Gosto de começar sempre perguntando da trajetória. Quem é Lídia? Como tudo começou? Da onde surgiu sua paixão pela fisioterapia, pela sexualidade? Como que me conta? Como que tudo surgiu? Bom, vamos por etapas então, né? A minha paixão pela fisioterapia começou aos 17 anos, quando eu descobri que foi graças a ela que meu pai voltou a andar, que ele teve poliomielite aos 5 anos de idade. Foi um dos pacientes, ele fala isso com orgulho, foi um dos pacientes do Sara. Que legal. E aí foi a físio que ajudou ele, né, a recuperar todos os movimentos. Então ali começou a olhar e eu sempre gostei de atividade física, de esporte, de movimento. Seu Quando pai caminha, criança, faz tudo hoje? sim, normal. Não ficou nenhuma sequela. Caraca, que legal. Então foi aí onde surgiu, né, abriu meu olhar para essa área. E só que na época, né, quando eu tinha 17 anos, isso há uns 17 anos atrás, que hoje eu tenho 32, a físio não era tão valorizada. Sim. Então muita gente me desestimulou. É o que a gente estava conversando aqui antes, né? O ambiente onde a gente frequenta influencia. Então, por dar muito ouvido ao que as pessoas falavam, eu deixei de canto, fui para outras áreas. Nisso, fui estudar para concurso. Quem é de Brasília, acho que todo mundo passou por esse caminho, né? De Gente, prestar concurso. é engraçado. Todo mundo que eu entrevisto aqui fala, não, todo mundo fala de concurso. Aqui em Brasília é de praxe. Você nasce em Brasília, automaticamente Concurso. você já nasce com Constituição É oficial. isso. É isso Veio mesmo. de brinde. E nisso eu fui dar aula de reforço escolar de português e matemática. Já trabalhei com criança. Sério, Lídia? Caramba! Loucura, né? Faz todo um caminho para voltar pro Pro sonho. sonho. Aí disso fiz pedagogia. Foi aonde eu melhorei muito como pessoa, né? A ser mais carinhosa, ter um olhar também mais acolhedor para a criança. E acho que isso foi fundamental para hoje, como sexóloga, falar muito em educação sexual na infância, porque eu vi ali na base como que é importante e a falta disso como influencia. E aí depois me vi perdida. Larguei pedagogia, larguei tudo e fiquei assim, num limbo, sabe? Onde você olha pra frente e fala, faço o que da minha vida agora? E aí foi onde eu comecei muito, eu tenho muito essa fé com Deus e eu comecei muito a pedir para ele me mostrar qual era a minha missão, meu propósito. E aí reacendeu de novo. Fisioterapia, fisioterapia. Fui, estudei, passei no Enem, fiz a faculdade e desde o primeiro semestre eu, cara, é É isso. isso, meu olho brilha assim. Aí no meio da graduação, já quase no finalzinho da formação, eu descobri que a gente também poderia atuar na área da sexualidade. E aí volto lá na minha infância, que desde os 9 anos eu sempre fui muito curiosa com tudo que envolvia sexo. De perguntar para minha mãe, que na escola a gente tem as aulas, né? Sim. Então eu sempre perguntei para minha mãe e ela nunca mentiu. Ela sempre me respondia dentro da maturidade que eu tinha para Tá. processar a informação. E ela nunca me negou a informação, é isso. Então eu falo que a minha primeira educadora sexual foi a minha mãe. Que lindo. E é a diferença da geração também, porque a minha irmã é a mais velha, ela já não teve. Porque vem muito aqueles medos, né? E eu já sou a caçula de 3. Então, eu já fui desbravando tudo, fazendo minha mãe, coitada, pirar.
com 1000 perguntas. Então, quando eu descobri que eu, como fisioterapeuta, poderia atuar na área da sexualidade, foi Você onde a se minha encontrou. paixão pela pélvica aflorou e aí desde então venho buscando nesse caminho. Então já vamos quebrar tabus aqui, né? Porque a sexualidade, igual você falou ali nos bastidores, quando fala-se em sexualidade, as pessoas automaticamente remetem ao sexo, Sim. né? E você falou que o sexo é uma pontinha. Então me explica isso, o que de fato é sexualidade? A sexualidade é a forma como você se expressa no mundo. É quem você é. É você ser tímido, ser uma pessoa tímida, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito criativa. E Sim, tá tudo bem. Nem todo mundo vai gostar de aparecer nas câmeras, mas isso não faz essa pessoa ser menos interessante ou menos inteligente. E a gente olhar para as pessoas como elas são e fazer elas entenderem quem elas são, sem querer ser o outro, ou parecer com o outro, se desmerecendo, sabe? Não comparando enxergando o talvez. seu valor, Uhum. porque tem muito disso, né? Ainda mais hoje que essas novas gerações já nascem totalmente conectadas Com as redes com as sociais. redes sociais, então tá todo mundo se comparando o tempo todo. E é justamente esse olhar para quem você entender quem você é e você saber se expressar no mundo, se posicionar. Então, eu coloco muito assim que o Pilates, eu Uhum. levo ele para a vida. Porque dentro do Pilates a gente trabalha muito a postura, Tá. porque as pessoas são muito Corcundas. se Ainda escondendo. isso aqui também é É, muito, né, computador, a gente tá sempre tendendo. jogando para frente, se escondendo. E eu lembro quando a gente atendia idoso, na época dos estágios, né? Na faculdade a gente passa por todos. O idoso tem muito negócio de olhar pro chão. E aí a gente brinca e fala assim: tá procurando dinheiro? Cabeça é pra olhar pra frente. Que Cabeça legal. levantando e olhando pra frente. E assim, isso é na vida. E isso a gente traz, a sexualidade tá nisso. Fazer essa pessoa se empoderar de quem ela é, sem ter vergonha disso. E aí, nisso, a gente leva também para a área do sexo. Você saber dizer não, você saber se posicionar à frente da sua parceria. Não, não quero fazer isso. Não me sinto confortável. Podemos até tentar, mas se eu não gostar, eu vou falar para parar e é isso, sem ficar naquele melindre, naquele medo do que o outro vai achar. E se eu falar não, será que ele vai me amar menos? Porque tem muito disso. Você falou que começou conversando muito com sua mãe, né? E eu vejo que hoje a educação sexual ela tem ficado, não sei se eu estou errada, mas eu vejo que cada vez menos as mães estão conversando sobre isso, talvez um tabu, talvez uma até vergonha do próprio adulto, né, em abrir a saúde íntima ali do filho, da filha. Uhum. É, como que você orienta mães, por exemplo, a fazerem o que sua mãe fez com você? Eu acho que quando a gente fala em educação sexual na infância, antes da gente chegar na criança, a gente precisa entender quem são os pais, né? Quais foram os acessos que esses pais tiveram. E eu percebo muito quando eu falo em educação sexual, eu atendo muito gestante também. Tá. Então, quando eu falo assim, já desde pequenininho, sabe, trabalhando em educação sexual na infância, não é sentar e falar com a criança, vamos conversar sobre sexo. É ensinar a criança o nome certo das suas próprias genitálias. Você pode até dar um nome bonitinho, cada família, né, dá os seus, mas também ensinar o nome certo, porque é só um órgão, uma parte do corpo, como qualquer outra, que, claro, ela demanda mais cuidado e privacidade, mas a criança precisa saber o nome correto, saber se higienizar. Então, vou trazer aqui, hoje eu estava até falando, dando esse exemplo mais cedo. Quando a mulher menstrua, eu conheço mulheres já adultas que, conversando com elas, as mães nunca sentaram para conversar com elas sobre como usar um absorvente, como cuidar da sua saúde íntima, principalmente nessa época. E fora disso também, mas nessa época a gente sabe que demanda mais cuidados. Então, esse foi um cuidado que a minha mãe teve muito comigo.
de como colocar, como tirar, como se higienizar, os cuidados a observar com o corpo. Então, o primeiro passo é tirar essa venda dos olhos de olhar para o próprio corpo, porque tem muitas mulheres já adultas que já são mães, mas que têm muito medo da própria Sim, genitália. sim, Então, quebrar essa barreira dela com ela mesma, sim. para você também conseguir levar isso para o seu filho, para sua filha. É, como proprietária de uma escola, eu vejo que, às vezes, as mães acham ou acreditam, né? Normalmente a mãe faz o que acha certo, o que é melhor para o seu filho, que se ela explicar sobre, a tendência é que essa criança ela acaba tendo mais curiosidade e talvez, não sei, perdendo a virgindade talvez um pouco mais cedo, por despertar naquela criança algo que talvez ela não saberia se a gente não tivesse tocado no assunto. Uhum. Como que você enxerga isso? Você acha que sim, deve ser orientado ou que de fato desperta mesmo algo para eles que talvez estivesse escondido? Olha, quem já trabalhou com criança, eu vou falar. Os pais podem até achar que omitindo, porque Ou seria não silenciando, né? silenciando, mas o que as crianças falam, conversam ali entre elas e as brincadeiras que elas fazem, às vezes, eu brinco assim, eu tenho sobrinhas e muitas priminhas pequenas. Eles sabem muito mais do que a gente se bobear, das brincadeiras que eles fazem. E também eles têm acesso à internet, que é muito pior. E o vídeo, né, do Felca que repercutiu mostra muito isso. Então, não, o silêncio não é a melhor ferramenta, porque a criança, se ela não tem a dúvida esclarecida em casa, ela vai buscar com os amigos, que é muito pior, que podem ser menos esclarecidos ainda, ou na internet. E eu já fiz o teste de fazer algumas pesquisas, perguntas que seriam infantis para Alexa e ela responde. Então, assim, a Como criança assim? perguntar para a criança, para Para Alexa, Alexa. o que é beijo? O que é pênis? O que é sexo? Coisas assim, E ela vai responder o que é, a eu depender sei. do modelo da geração da Alexa, ela responde algumas coisas. Outras ela fala, não entendi. Mas algumas coisas ela Ou seja, a responde criança ela vai obter uma resposta de em algum meio, de jeito. algum jeito, né? E é melhor, na tua visão, que Ser esse jeito esclarecido pelo seja. pai, pela mãe ou pelo responsável que seja da proteção dessa criança, né, da sua segurança ali, do que e eu falo isso por experiência e também por estudos que eu já vi, que quanto mais acesso o adolescente, essa criança tem dentro de casa, de conversas, de informações seguras, menos curiosidade ela tem de querer buscar fora e Perfeito. ela tardia o início da sua vida sexual. Como que você relaciona, se é que tem relação, a sexualidade com a autoestima? Tudo. Porque se você não se sente bonita, se você não se sente gostosa no corpo que você tem, você chega para um sexo totalmente. é, Seria escondida. Não, não é essa a palavra que eu queria dizer, mas. No escuro, né? Apaga a luz. Você tem medo de falar, porque justamente você não tem autoestima e autoestima e amor próprio andam juntos. Então, você acaba aceitando coisas que você não aceitaria se você soubesse o que você gosta, se você soubesse se posicionar. E eu sempre gosto de me usar como exemplo, porque eu já passei por essa fase de não ter essa autoestima, de ter problema com a imagem, de não me achar bonita. E eu vejo a diferença de quando eu era assim para hoje, que eu tenho tudo isso desenvolvido, né, com terapias, com ferramentas que eu fui adquirindo de estudos também. Você começa a ter um outro olhar para as relações, em tudo, que a autoestima trazendo para a sexualidade até para o trabalho. Sim. Para uma pessoa que precisa se apresentar, fazer uma reunião, dar uma palestra, ministrar um curso, ou chegar Gera confiança. gera confiança, porque você sabe quem você é. Você entende o seu valor, a sua inteligência,
você sabe negociar. Então, tudo isso é importante, a autoestima no dia a dia, né? Na vida profissional, como também nas formas de se relacionar. Lídia, tem diferença entre sexualidade para o homem e para a mulher? Tem diferença de sexualidade para o homem, para a mulher, e para o homem branco, do homem negro, para a Jura? mulher negra, para a mulher branca. Fala mais. Então, porque assim, a gente vem de uma cultura que é muito dentro do termos da sexualidade, né? Que é a cis heteronormatividade, que é a pessoa que nasce homem se identifica como homem, e a mulher que nasce mulher se identifica como mulher, e a heterossexualidade. Chama cis, né? O homem É, cis, a cis, mulher. isso. Então, assim, a mulher, ela é ainda muito criada pra a mulher que é boazinha, que é Do lar. calada, que é do lar. Eurídice tá aqui pra provar. Gente, ganhei um livro, tá? Desculpa aí. É isso. A história da Eurídice, por exemplo, vou usar ela como exemplo. É a história de 90% das mulheres. Ah, todas ouviram? Espero que não. Já vi mulheres falando que nunca ouviram isso. Que bom. Mas não é o que eu já atendi, o que eu vejo da mulher ouvir. Ai, a mulher tem que fazer sexo a hora que o homem quer, porque o homem gosta mais de sexo do que a mulher. Assim, o homem também cresce ouvindo que ele gosta mais de sexo do que a mulher. Então, ele acha que a mulher é obrigada a transar com ele sempre que ele quer. E se ela não quer, começa aquelas chantagenzinhas emocionais que existem nos relacionamentos abusivos. E aí a mulher acaba muitas vezes cedendo, sem nem estar com vontade. Ou aquela Com medo história de perder o com medo de esposo, né? perder. Ou então aquela história do saiu para um date, aí ali começou a até deu vontade. O clima esquentou, mas chega no meio do caminho ela não quer mais. Só que na cabeça dela, se ela não for, ela tá sendo fraca, ela vai perder ele vai perder o interesse nela. E em contrapartida, o homem entende que a partir do momento que a mulher consentiu, ali ainda na conversa, ela é obrigada a fazer sexo, porque Até o eles tinham um final. acordo. Não é assim que funciona. O consentimento, ele pode ser revogado, que a gente fala, né? Você pode dizer não a qualquer momento. Você pode estar no meio do sexo ali, daquele momento, e de repente não querer mais, se sentir desconfortável e querer parar. E a outra pessoa tem que saber respeitar. Então, sim, sexualidade para o homem, a gente tem que ainda desconstruir muito, né? Porque dentro da fisioterapia pélvica, por exemplo, a gente também atende homens, mas hoje é muito mais comum o homem procurar a fisiopélvica após uma cirurgia de retirada de próstata. Uhum. Então a gente precisa também reeducar esse homem. E aí uma dessas reeducações é orientar ele que o jeito certo de fazer xixi é sentado. Por causa que tem toda a questão da musculatura, que vai estar mais relaxada. A urina consegue sair de forma melhor e não fica aquele resíduo, que é um restinho que fica na bexiga, que pode causar infecções e tudo mais. Vai botar isso na cabeça de um homem que cresceu a vida inteira ouvindo que homem faz xixi em pé, que homem que é homem faz xixi em pé. Então, é totalmente diferente. A questão do gênero, ou da raça, eu fiquei curiosa. Então, aí é um outro olhar também. Por quê? Questão de padrão estético. A mulher branca, ela é sempre mais vista como uma mulher mais bonita, mais atraente, diferente da mulher negra. Eu tava até vendo um vídeo esses dias de uma entrevistadora, né? Entrevistando mulheres na rua e perguntando a elas se elas sentem que o olhar para elas é diferente, sempre para mulheres negras, né? Tá, a entrevista foi assim. Se o olhar da sedução, do flerte é diferente para elas do que para uma mulher branca. E é total. Porque o padrão que a gente cresce, né, a gente que é 30 a mais, as nossas referências eram sempre mulheres brancas e cabelo liso. Tanto que eu fui assumir o meu cabelo cacheado quando eu já tinha 17 anos. Desde os 9, meu Você cabelo era queria alisado. Minha mãe já alisava meu cabelo, porque era o que era o bonito, né? A referência de beleza que a gente tinha. Então hoje as novas gerações já estão vindo com uma outra referência. Tem mais mulheres negras, né? De cabelos cacheados e Sim. afros. E dos homens também. A diferença, um homem negro,
muito dificilmente ele ia ser paquerado do que um homem branco, porque não é um padrão. Hoje a gente tem Michael B. Jordan, que é um homem Sim. maravilhoso, mas antes, lá atrás, não era muito uma referência de beleza. Então também influencia muito na sexualidade, em como essa mulher chega pro sexo, para as relações amorosas. Às vezes vem já com um complexo de inferioridade, de se sentir menos bonita, então acaba se vendo mais suscetível a relacionamentos violentos. Hoje você falou que está atuando na parte também de fisiopélvica, né? Uhum. O que de fato é a fisioterapia pélvica? Porque escuta-se muito falar nas gestantes, né? Para Sim, trabalhar ali para a parte do momento da contração, do parto normal, mas eu acredito que ela é muito mais ampla. muito mais ampla. Ali as gestantes é um público específico, mas a fisiopélvica ela engloba todos os seres humanos, Sim, certo? sim. O que que é a fisiopélvica? Então, a fisioterapia pélvica, eu, é minha paixão, né? Então, ela engloba desde criança até o idoso. Homem também? Homens e mulheres, pessoas trans, ela engloba tudo. Jura? Por quê? Porque todo mundo tem assoalho pélvico. E o que que é o assoalho pélvico? É toda a musculatura que tem ali, que envolve vulva, pênis, ânus. Então, ali é composto de muitos músculos que vão servir como se fosse um suporte, assim. E aí, em cima tem os órgãos. Então, da mulher tem o útero, a bexiga, o reto, o intestino. O homem a gente vai ter bexiga, reto e intestino. Mas, por exemplo, a forma como você respira influencia o seu assoalho pélvico. A forma como você deita e levanta influencia o seu Sua assoalho postura, pélvico. né? A postura totalmente influencia o assoalho pélvico. Então, a gente vai ter a fisioterapia pélvica para orientar muitas vezes. Às vezes a pessoa nem tem ali uma certa disfunção. É só uma questão de orientação, de higiene, de hábito, o mau hábito que as pessoas têm de querer produzir demais nas suas profissões e ficar segurando muito tempo o xixi. Total. As Isso, crianças também, né? as crianças, e isso vai fazendo com que aquela bexiga vai expandindo, porque eu gosto de explicar assim de forma bem leiga Didática, mesmo, é. Nosso corpo ele tem dois botões, nosso cérebro, que aciona. A primeira vontade de fazer xixi, que é tá? aquela, vamos supor que a gente tá aqui conversando, dá Você vontade de lembrou aí? Opa, sentir que, opa, sentir uma vontade de fazer xixi, mas vamos aqui conversando, tá, eu contraindo, tô segurando. Aí vem a segunda vontade, que é aquela de, nossa, eu preciso muito apertadíssima. fazer xixi agora. Então, o nosso corpo é muito perfeito. E o nosso rim, ele tem todo um funcionamento de 3 horas. É o fisiológico, né? Pode variar entre 2 horas e meia, 3 horas. É o normal entre uma ida ao banheiro e a outra. E aí tem gente que fica 6 horas sem fazer xixi. E vai levando a vida assim. A conta, ela chega. Eu sempre falo, a conta chega e Ai, chega mulher, vai caro. chegando. Eu sou uma dessas aí. Então, ó, já tá aí, ó. Já é Paciente. um insight aqui, já, tá vendo? Dica. Que eu falei pra Não você que eu aprendo em segura. todo É, podcast. não segura. E também tem um contrário, que já é a pessoa que não segura. Que é a Que aí vai incontinência, no. né? Não chega nem sem incontinência. É mais psicológico também, de ficar indo muito Toda ao hora que banheiro fazer toda hora. xixi. Não pode ficar com uma vontade que já quer ir no banheiro com medo de perder. E isso também não é o normal. Então a gente tenta corrigir esses dois lados. E isso, homem e mulher. E a fisiopélvica faz a gente. Trabalha isso com as orientações corretas de saber contrair o assoalho pélvico, o famoso contrair e solta, Sim, mas não é só contrair e soltar. A gente precisa fazer uma avaliação, porque eu preciso saber, por exemplo, se você tem tensão muscular no músculo lá da vagina. Porque se eu mando você ficar contrair, 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 e você tem tensão, daqui a uma hora nem relação você vai conseguir fazer, entendi. porque o músculo vai ficando cada vez mais tenso. Então, a fisiopélvica, ela trabalha nessas questões de orientações de funcionamentos básicos, de fazer xixi. Existe um jeito certo de fazer cocô, para respirar, para fazer força. Assim evita hemorroida, evita a queda dos Cara, que legal. órgãos, que a gente chama de prolapso. Então, a gente pode ter a queda ali da bexiga, que é o prolapso de parede anterior, a queda do reto,
a queda do útero, né? Tem muitos do casos colo da do queda do útero. reto, né? Eu tive até quando eu trabalhava em hospital, um caso assim que cai mesmo, né? Sim, sim. E aí precisa, dependendo do grau, precisa fazer cirurgia. E aí a gente também vai ter a fisiopélvica, que é a área que eu também amo atuar, que é a minha preferida, que é a da sexualidade, onde a gente vem com as disfunções sexuais, que são as pessoas que sentem dor na relação. E não é normal sentir dor na relação, sexo é para ter prazer e apenas dor não deveria se fazer presente ali. E aí também tem as questões de, no caso dos homens, dificuldade de ter ereção, ejaculação precoce, a ejaculação reversa, que é o homem que ejacula e em vez do sêmen sair, ele Ele entra entra. e vai para a bexiga. Então também se atua nessa área. Tem a ver com pompoarismo, não? O pompoarismo é uma técnica, mas ela assim, tem a ver, mas não se resume a isso. É muito mais do Entendi. que isso, entendeu? Pompoarismo é É uma uma técnica. partezinha, né? É, Que é o do todo, do que é a todo é isso aqui. Entendi. E aí, essa parte da sexualidade que você acabou de mencionar, de não sentir dor, de disfunções eréteis, né? Tudo isso é trabalhado com exercício físico? Próprio pro assoalho pélvico. E aí tem também alguns aparelhos que a gente usa que ajudam a estimular, a melhorar a circulação, a E amenizar a aí trata dor. sem medicação Depende. Aí vai depender. Aí vai muito de de caso a cada caso. É. paciente. Porque, por exemplo, se a gente vai falando de uma paciente que está na menopausa, pode ser que ela precise, para melhorar também até a parte da lubrificação, porque tem toda uma alteração fisiológica ali acontecendo. Se a gente vai falando de um paciente com câncer, e pacientes em tratamento de câncer também precisam fazer fisioterapia pélvica, principalmente as mulheres, porque o canal vaginal pode se fechar, que é a estenose vaginal. Então, se ela se fecha total, para essa Não. mulher conseguir ter sexo vai ser muito difícil, quase impossível. Então ela também precisa. Aí nesse caso também vai precisar de algumas medicações, mas tudo muito trabalhado caso a caso e em parceria com alguns médicos. Você também faz na parte de pilates ou não tem nada a ver? A parte de pélvica não. Aí o Pilates entra mais É como Pilates como mesmo. pilates É. mesmo, mas que também você trabalha, sua área é totalmente voltada para o sexual. Não, quando eu atendo no Pilates, ali eu tô atendendo mais como Pilates também, que como diz os pacientes, vira terapia. É, Eu falo, eu amo muito trabalhar com movimento, porque o movimento cura. Não cura de, ai, faz milagre. Não, não é isso. É cura no sentido de que muitas vezes ali dentro, parado, vamos supor que essa pessoa esteja ali na pélvica, né, na maca, deitado, ela pode não se soltar tanto, como muitas vezes eu vejo que eles se soltam quando vão para o Pilates comigo. então Porque quando seria você, algo complementar, você diria. não para a parte pélvica. Tá, Pilates é Pilates, fisioterapia é fisioterapia pélvica. entendi. E eu tô acentuando bem isso aqui, porque existem pessoas que usam o Pilates achando que vai curar uma incontinência urinária. Não, não vai. Entendi. Você precisa fazer fisioterapia pélvica. Mas o Pilates, ele entra como um complemento na parte de músculo, de ajudar a respirar do jeito certo, a melhorar a Eu postura, ia te perguntar isso, a respiração tem muito a ver, né, Lid? tudo. É total, assim, a forma como a gente respira influencia na nossa fala, até no sexo. Porque a tendência é que a gente não repare na nossa respiração, né? Que seja algo Fluido é fluido, natural? natural, involuntário, então a gente está ali respirando. Mas a forma como a gente respira, se a gente de fato se concentrar e respirar certo, faz total diferença em todas as áreas, né? Não é à toa que as Olha, meditações, elas, né, é. tendem a falar, cara, você tem que concentrar a sua respiração. Até hoje eu não peguei nenhuma pessoa que quando eu paro para ensinar respiração, eu não tenha que corrigir. Sempre tem alguma coisa para corrigir. Porque ou a gente está respirando muito aqui, aquela respiração ansiosa, mais Que ele agitada, tensiona até, né, o corpo, né? ou muito na Diafragma. barriga. Não, o diafragma é o É o certo. certo. Que é É o do onde eu susto, tento né? trazer Quando para cá. leva susto, que é quando
Aí é o mais difícil, né? Porque quando a gente nasce, a gente respira Bonitinho. diafragmático, É, bonitinho, né? E depois a gente vai se perdendo, não é isso? exatamente. E aí o certo é respirar pelo Pelo diafragma, e diafragma. sentir a costela movimentando, barriga quase não mexe aqui, então nem se fala. E como que a respiração tem a ver, por exemplo, você falou até no sexo, né? Como, como que você enxerga? Como é que é? Porque na hora ali do sexo a pessoa não vai Não vai pensar. pensar tem que respirar certo. Como é que é isso? Qual que é a orientação? Por exemplo, quando eu vou orientar uma paciente que está sentindo dor na hora da penetração, a Tá, respiração que a gente ensina é sempre de soltar o ar e sentir relaxando. Por quê? O nosso medo é muito inconsciente, a gente faz sem pois nem é. perceber. Então, a depender, a gente trava e prende o ar para se proteger. E aí contrai E aí tudo. contrai. E muitas vezes isso pode acontecer até no orgasmo. No travar a respiração, você acaba tensionando um pouco lá. E aí o que poderia ser uma coisa muito maior, fica tipo meio perdido assim no Sim. caminho. Então, a gente prestar atenção na respiração, até na hora da relação sexual, também influencia até na nossa sensação de prazer. Porque o músculo relaxa mais. Em relação à saúde íntima, né? Assim, qual a importância? Eu acho, hoje eu já vejo várias blogueiras falarem assim, por exemplo, não utilize sabão, lava só com água as suas partes íntimas. Como é que você enxerga isso? É real ou a gente precisa mesmo utilizar um sabonete íntimo? Como que a mulherada pode, especificamente as mulheres? A orientação é sempre usar um sabonete íntimo que não tenha cheiro, Tá? de preferência um que seja Neutro. neutro, e um sabonete que seja diferente do resto do corpo. Porque o pH da vulva é diferente do pH do Tá. resto do nosso corpo. Então não pode ser o mesmo que você tá tomando No banho. corpo, não. Entendi. Para não modificar o É, não, pH vaginal. isso. Porque aí ajuda a evitar candidíase, vaginose. Porque essa alteração de pH altera ali a flora e pode tornar essa Proliferar região fungo, né? fungos, bactérias que não deveriam estar ali. Hoje temos dois projetos lindos, né? Que é o Espaço Transformação e o Labirinto do Ser. Queria que você falasse um pouquinho sobre os dois. Vamos lá. São dois projetos com duas pessoas maravilhosas que hoje eu atuo. E eu acredito muito nesse poder da conexão que a gente Sim, não caminha sozinho. Então, o Espaço Transformação surgiu de uma ideia minha e da minha irmã, que é psicóloga. E ela é psicóloga também familiar, é uma das áreas que ela atua, fora a organizacional. E como surgiu a ideia do espaço? Além da ideia de ter o nosso espaço físico, que é uma ideia, um projeto futuro, ele hoje atua como grupos em que a gente busca fazer com que as pessoas se conectem. O que a gente percebeu? E aí, essa percepção foi tanto minha com ela, como também com a Lud, que é minha parceira do labirinto, que esse eu falo depois. A maioria das pessoas que a gente atende hoje são pessoas que vieram de outros estados. Não tem muita rede de apoio aqui, não. As pessoas hoje trabalham muito no home office. e aqui em Brasília tem muito militarismo, né? Que a galera vem Muito. transferida. Isso, exatamente. Eu tenho muitas pacientes assim, que vêm acompanhando os O esposo. esposos e tudo. Então, e também a questão do home office. E a maioria que a gente atende, o nosso público hoje, são servidores públicos. Então, eles não têm. Vai perdendo esse contato, sabe? De você trabalhar do olho no olho, tato, carinho, a troca. Então, a gente pensou, por que não fazer um grupo em que a gente vai mediando, onde eu trago a fisioterapia, movimentos para ajudar a se conectar consigo mesmo, a se saber se posicionar frente ao outro, a quebrar esse gelo de, eu vou chegar num lugar que eu não conheço ninguém. Não, relaxa, a gente vai estar ali mediando, vão ter momentos que essa troca vai acontecer. E quando você menos vê, elas já estamos indo para o nosso terceiro encontro. Que legal. E aí a gente já conseguiu criar um grupo bem legal, onde duas, por exemplo, já combinaram até de sair juntas para Ai, que show. massa. E é essa a nossa proposta, é fazer as pessoas Se se conectar. conectarem.
E a gente tá ali também ajudando, trazendo as dores que às vezes não encontram um espaço para desabafar. Então, o espaço de transformação hoje está funcionando muito assim, ser esse ponto de conexão entre as pessoas, de troca. É sempre adulto, né? Porque eu já pensei assim, pegando até para te dar uma ideia, de ser um ponto também de mãe com filho. Então, o nosso Não terceiro seria legal? encontro, Porque as mães têm essa sim, dificuldade dessa abertura. Às vezes em grupo fica mais consegue. fácil. Esse nosso terceiro encontro que nós vamos fazer agora em outubro, pegando o fato de ser o mês do Dia das Crianças, esse vai ser aberto para as Olha que crianças, legal. justamente para também proporcionar essa troca e usar as crianças como nossos mestres. Que legal. Porque, trazendo para a sexualidade, muitos dos adultos na infância não tiveram espaço para ser. Sim. Por isso que eu adorei a ideia da escola aqui, porque vocês vêm trabalhando todo esse empoderamento nas crianças, e isso vai ser com certeza refletido na fase adulta. Total. E Olha aí aí, a falando do dica. labirinto, já ia esquecendo. Tem que falar do Labirinto. Labirinto também é um projeto lindíssimo. E aí, falando do labirinto, surgiu com uma troca numa cafeteria com minha amiga, que também é psicóloga, mas ela é psicóloga, atua só na saúde da mulher. E ela ama livros, eu também amo, mas eu vou dizer que ela ama mais. E a ideia surgiu dela. Eu vim como convidada, ela falou, bora. Eu falei, bora, eu sou assim doida, eu topo tudo. E aí a ideia é ser mais do que um clube do livro, é ser uma jornada em que a gente usa dos livros para trazer também a proposta terapêutica. Então nosso primeiro livro é A Vida Invisível da Eurídice Guzmão, que conta a história de uma mulher que viveu na década de 40. Que eu ganhei. E aí a gente usar a história das personagens, tipo, nossa, eu já fiz isso, caramba, eu já passei por isso. Nossa, minha avó viveu assim. E como isso reflete na nossa vida? O que a gente pode trazer de positivo da história daquela personagem para a nossa vida e não deixar com que nossos sonhos morram, por exemplo? Cara, que fantástico. E aí a ideia é trabalhar um livro por mês, sempre encontros, um online para abrir para quem quiser participar de todos os lugares do mundo, que ela tem pacientes de outros lugares, ela atende online. Ela é psicóloga, Lud? Ela é psicóloga. Legal. E também o presencial, que a ideia também é trazer essa troca, porque ela também atende muitas mulheres. E acaba tendo essa conexão que o próprio espaço Permite. o espaço transformação tem como, né, Isso. essa troca. Da leitura também tem, né, essa questão do presencial quando for ter essa Essa conexão, troca. essa troca, né, física, né? Porque foi a mesma percepção que ela teve conversando comigo. Eu falei, nossa, foi a mesma que eu tive com a minha irmã. Que ela também atende muitas mulheres que estão aqui em Brasília soltas, sozinhas, não tem amigas, não tem família e sentem essa necessidade. Como que você vê o futuro da educação sexual aqui no Brasil? Você acha que está melhorando? Você acha que... Porque é um tabu ainda, né, Muito, Lídia? As pessoas têm ainda muito receio de falar sobre... Claro que você, como você explicou, a sexualidade não é só o sexo em si, o ato sexual, né? É muito maior que isso. Mas a educação sexual, querendo ou não, ela ensina muito, né? Sobre as partes íntimas e tudo mais. Então, como que você enxerga o futuro disso? Você acha que a gente tem melhorado ou tá meio estagnado ou tá mandando para trás? Eu vejo, pelo menos no meu convívio, né? Pelo menos você tá fazendo uma educação sexual para esse povo, né? É. Temos pessoas que vão mudar. Eu vejo os pais mais preocupados, mas ainda muito perdidos, né? Em como que eu vou falar de sexualidade com os meus filhos? Sim. Como abordar esse tema? Será como que eu toco nesse assunto? Eu falo o nome, eu falo pênis, fala pênis, fala vulva, faz parte do corpo dessa criança. E ensina a se lavar, senta para conversar, entende igual, né? Crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos, começa aquelas coisinhas de namoradinho. E vai muito da gente, enquanto adulto, também corrigir outros adultos. Porque eu já vi isso no meio do meu ciclo familiar, de adulto, perguntar pra criança, ah, as namoradinhas? Eu entro e falo, criança não namora. Então a gente precisa quebrar essas brincadeiras
que não são brincadeiras, Sim. mas que são tão normalizadas Sim. na fase adulta, lá atrás e hoje normalizado na gente enquanto adulto, que não, isso não é brincadeira. Uma questão simples de educação sexual criança não tem que abraçar alguém que ela não conhece. A gente não chega num lugar, se eu Já não se te abraçar. conheço, se não fosse aqui no ambiente, eu não vou chegar e te abraçar. Eu não te conheço, você não me conhece. A gente não tem intimidade. Por que a gente força a criança a isso, né? Então, assim, como eu vejo a educação sexual caminhando a passos lentos, talvez. Ainda há muito tabu a se quebrar quando se trata desse assunto. Mas que a gente seja, né, a diferença. Só de estar aqui podendo falar Transmitindo sobre tanto isso conhecimento, né? já é um caminho. E tem um assunto também que é um pouco, né, um pouco mais até pesado, que é a questão da pedofilia também, né? Sim. É algo muito importante que eu acho que se a gente consegue trazer educação sexual para dentro das escolas, né, para as crianças entenderem e o que você falou, ter essa informação de alguém que você ama, que é o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, isso faz total diferença, principalmente hoje com o mundo de rede social, onde as pessoas são más e elas conseguem entrar e encontrar brechas, né? Às vezes num joguinho que eles estão, né, ali jogando, é, se passar por outra criança, e a gente vê tantos casos horríveis, né? Então, eu acho que a educação sexual no Brasil ela é muito importante, no mundo como um todo, né? Tem que quebrar esse tabu, né? E quando você fala da pedofilia, um tema que eu bato muito também na minha rede social, com a exposição das fotos de crianças. A gente viu o boom que foi isso, A mas adultização, que o eu Felca já fala. venho falando disso há muito tempo, vários outros influenciadores vêm falando disso há muito tempo, mas ainda bem que alguém grande, que tem muita visibilidade, trouxe esse assunto, então virou pauta nas rodas de conversas de famílias, Sim, coisa que não era falada. E qual a importância disso? Porque nem todo pedófilo é um abusador. A gente tem a ideia de que todo pedófilo vai abusar daquela criança, e não necessariamente. Basta, às vezes, uma foto da criança para aquela pessoa sentir desejo, atração. Ele vai se virar da forma como ele bem quiser, mas entre ele com ele mesmo. Mas desejando aquela criança sem necessariamente ir lá e tocá-la. abusar aquela criança. Mas olha só a exposição que a gente está botando essa criança, né? Então, também entender isso, que nem todo pedófilo é abusador. Então, tomar cuidado quem é a rede de apoio, quem são as pessoas que têm acesso a essas crianças. É importante esse conhecimento, porque às vezes a mãe posta, às vezes sem nem. Ah, mas é privado. Uhum. Não, e às vezes ela nem tem esse conhecimento de que isso pode acontecer, ou assim, às vezes fica na inocência, né, de cara, é só uma foto. E aí, quando isso tudo vem à tona, eu acho que dá um alerta, né, acende uma luzinha ali nos pais, nos responsáveis do quanto é sério, é um assunto muito sério, né, que a gente Sim. precisa estar sempre de olho e alerta, porque são crianças, né, então é muito importante. Assunto lindíssimo. Amei, amei, amei. Vou fazer um bate-bola final antes da gente terminar. Você pode responder uma palavra só ou se você quiser explanar, também não tem problema, Uhum. tá? Uma mulher que te inspira. Vou falar duas. Tá. A minha avó, ambas já faleceram, mas elas foram importantes na minha vida. A minha avó, Materna? paterna. Paterna? Meus avós maternos eu não conheci, eles faleceram, eu nem tinha nascido. A Entendi. minha avó paterna, ela é uma fonte de inspiração de uma mulher assim que sabe o que quer. Eu nunca vou esquecer o ensinamento que ela me deu, acho que um ano, dois antes dela falecer. Eu tava noiva na época, que ela fala assim: tem a sua casa. Porque meu avô vivia mudando, né? Então ela falou que chegou uma hora que ela falou: cansei. Se você quiser mudar, você muda. Eu vou ter a minha casa. E foi lá e teve a casa dela. E Então, lá ela assim, ficou. e lá ela ficou até morrer. E ele quietou, né? Ele não é doido de perder a mulher que ele tinha. Que E a legal. minha madrinha é minha fonte de inspiração. E ela sempre foi a que, assim, tudo que ela podia fazer, ela fez para me incentivar sempre aos estudos e sempre me botando pra seja quem você quiser ser.
Então, hoje eu sou a mulher que eu sou graças a essas duas fontes Sua de madrinha inspiração. também já é Já é falecida. falecida. Ela era da família? E É, tia? ela é tia da minha mãe. Legal. Tia materna da minha mãe. Um filme ou uma série que você recomenda? Vixe, só uma? Nossa, deixa eu pensar. Tem que ser aquele filme, aquela série. Aí o filme Beleza Oculta. Hum? Lindo, lindo, Nunca lindo, lindo, assisti. lindo. Tem na Netflix? Eu não sei se tá na net. Beleza Oculta, vou Beleza procurar. Oculta. Ele é o filme que fala tudo sobre sexualidade e empoderamento Jura? feminino. É muito bom. Dá pra assistir com as crianças? Não, né? Não. Um hábito diário que mudou sua vida. Nossa, eu tô pensando, porque eu... Pode pensar, pode pensar. eu acho que meditar. Você medita? Não, nem sempre parado assim, mas às vezes Na na concentração? concentração, quando eu paro de fazer qualquer coisa e fico só quieta mesmo. Olhando pra dentro. Ou escrevendo. A Legal. escrita terapêutica. Legal. O que é movimento pra Lídia? Transformação. Sexualidade é? Vida. Uma palavra que te define hoje. Livre. Livre. Que legal. Gostei. Se você pudesse dar um conselho para Lídia de 10 anos atrás. Vai, de 17 anos atrás, a de 17 anos lá. Qual conselho você daria? Tenha foco naquilo que você quer e não se perca e cuidado com as relações. Gostei. Um sonho que você ainda quer realizar. Vários. Ah, Eu acho que crescer dentro do empreendedorismo cada vez mais. Com certeza. Esse é um dos que tá aqui no top 1. show. Pra gente finalizar, uma frase ou um mantra que você leva pra sua vida. Conheça-te e ninguém te definirá quem você é. É de alguém? Você lembra? Não, eu uso muito isso. Se conheça, se conheça, se conheça. Lídia Miranda, senhoras e senhores, maravilhosa! Pra gente finalizar, eu quero que você deixe suas redes sociais pra galera e uma mensagem final. E aí você pode pensar numa mensagem ligado ao que você falou aqui sobre sexualidade, talvez sobre a quebra de tabu, educação sexual, até mesmo a fisioterapia pélvica. E aí você pode falar ali olhando para aquela câmera. Vamos lá. Redes sociais, a minha é @eu.lidiamiranda. A dos projetos Bora. do Espaço Transformação é @integralc. E o do livro é @labirinto do ser. E mensagem final, eu diria que é: se conheça, saiba quem você é. Porque assim, o mundo pode dizer o que for, você sabe quem você é, você sabe o seu valor, você sabe os seus princípios. E você sabe que, independente do que falam de você, você é isso e pronto. Maravilhoso, adorei. Muito obrigada por transmitir nada. tanto conhecimento. Foi uma honra te entrevistar, aprendi bastante. Obrigada. E vamos seguir a Lídia nas redes sociais para a gente Vamos. aprender mais, quebrar esses tabus aí da sexualidade. Obrigada, querida. Por Gratidão. nada. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha, manda pra galera, manda pros amigos, manda pra mulherada. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Lídia e dos projetos dela para que vocês encontrem, troquem ideias, troquem figurinhas, para a gente ter essa conexão, esse ambiente transformador. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau! Arrasou! Maravilhosa! Já tô até